E aí eu posso disponibilizar depois com vocês lá no YouTube? Tem algum problema? Não, pode Eu postar. acho que nem aparece a carinha de vocês. Ah, então tá tranquilo. Então, olha só. Aqui, hoje nós vamos revisar um pouquinho mais sobre acentuação gráfica. Então, a acentuação gráfica, para a gente saber a acentuação gráfica, olha só. O que é a acentuação gráfica? A acentuação gráfica é quando a gente vai olhar na palavrinha qual é aquela sílaba mais forte e vai usar um acento, que pode ser um acento circunflexo ou um acento agudo, né, que são esses acentos que a gente tem na língua portuguesa. Então, a acentuação, a gente precisa saber também de divisão silábica, é muito importante. Por quê? Porque a gente vai ver a sonoridade da palavra e vai ver a palavra, a parte mais forte dessa palavra para saber onde ela vai ser acentuada de acordo com as nossas regras da língua portuguesa. Então, é muito importante que vocês saibam acentuar as palavras para na hora de fazer um texto, né, fazer uma redação, seja para um concurso, seja para mim, que você saiba acentuar as palavras, tá? Então, olha só. Primeiro, né, aqui são os acentos que nós temos na língua portuguesa, o acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. Esses acentos você já conhece, né? Já estudaram isso aqui, acho que desde lá da segunda série, acho que vocês já estudam acentuação, né? Na verdade, vocês passam a vida inteira vendo essas acentuações nas palavras, né? E às vezes não se dão conta da importância que elas têm. Então, aqui, o que a gente tem na língua portuguesa? A gente tem os monossílabos tônicos. O que são os monossílabos tônicos? Monossílabos são palavras que são formadas por uma sílaba só. Aí eu coloquei 3 exemplos aí. A palavra pá, a palavra pé e a palavra pó. E qual é a regra para acentuar os monossílabos tônicos? Os monossílabos tônicos, o que é o monossílabo tônico? É a palavra quando ela é a mais forte, né? Então, a gente tem no monossílabo tônico uma sílaba só, e ela vai levar acento quando tiver terminado em A, E, O, seguidos ou não de S. Então, eu posso terminar em A ou As, terminar em E ou S, e terminar em O ou Os. Por exemplo, eu posso citar a palavra pá, paz, pé, pés, pó, pós. Isso são monossílabos tônicos, monossílabos que são acentuados. Então, eles seguem essas regrinhas aqui. Se não terminar em A, E, O, esse monossílabo não vai poder ser acentuado, tá? Se ele terminar em I e U, ele não vai poder ser acentuado. Tem uma palavrinha aí que termina em U, que todo mundo acentua ela, né? Mas ela não pode ser acentuada. Terminou monossílabo tônico, terminou em I, não acentua. Terminou em U, também não pode acentuar. Eu não vou falar a palavrinha, mas depois vocês vão lembrar. Falar. E a oxítona? O que é a oxítona? A oxítona, ela é uma palavra que ela é acentuada na sua última sílaba, né? A sua última sílaba sendo ela a mais forte. Então, a gente tem a seguinte regrinha. Acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. E eu ainda esqueci de colocar uma outra regrinha aqui, que eu vou acrescentar agora. Ainda tem as regras do ens, né? Do en e ens. Por exemplo, aqui a palavra alguém e a palavra parabéns. Então, a gente tem aqui
Sofá terminou em A ou sofá, seguido ou não de S, a gente acentua, obrigatoriamente, porque entra na regra. Bebês. Bebê. Ou a sílaba tônica, a sílaba mais forte é o quê? Bebê. Então, terminou em E, essa sílaba mais forte aqui, terminou em E, ela vai ser acentuada, obrigatoriamente. Cipó, ó, terminou também em O, vai ser obrigatoriamente acentuada. Alguém terminou em em, vou acentuar aqui. E parabéns, terminou em ens, também vou acentuar. Então, oxítono vão ser acentuadas. Todas as palavras oxítonas terminadas em A, ou A é seguido ou não de S, terminada em E seguido ou não de S, que é o plural, né? O seguido ou não de S, em e ens. Tranquilo, né, gente? Tá bem tranquilo até aqui. Até porque isso aqui são regras que vocês já estudaram nas séries anteriores, a gente só tá mesmo fazendo uma revisão. Então, vamos lá para as paroxítonas. As paroxítonas são as que tem um quadro maior, são mais regras para seguir, e às vezes elas demandam um pouquinho mais de conhecimento. O que é a paroxítona? É quando a penúltima sílaba, ó, a penúltima sílaba, se a gente for dividir aqui essa palavra dócil, deixa eu colocar um quadrinho. A palavra dócil aqui, que está no primeiro exemplo aqui. Dócil. Se a gente for dividir, ó, a gente tem nessa palavra a seguinte divisão. Quando eu falo de penúltima sílaba, eu me refiro à divisão delas, ó. Vou colocar aqui bem grandão. Dócil, ó. Aqui a gente tem a última sílaba, que é o sil, e a penúltima sílaba, que é o dó. Quando a gente tem a penúltima sílaba sendo a mais forte, a gente vai acentuar essas palavras paroxítonas, só que de acordo com algumas regrinhas. Quais são essas regrinhas? Então, olha aqui, a gente tem aqui no nosso slide, a gente acentua as paroxítonas que terminam em, olha só, recebem acento agudo nas paroxítonas que apresentam na sílaba tônica as vogais abertas, grafadas com A, E, O, I, U, e que terminam em L, X, N, R, E, L. Essas terminações aqui, formadas no plural, que passam a ser proparoxítonas. Olha só. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. A gente tem aqui a palavra dócil, terminou em L, né? Então, terminou em L, tá aqui dentro dessa regrinha. Olha o L aqui. Terminou em L, acentuo. Deixa eu ver que se tem uma terminada em N, ó. Líquen, terminou em N, ó. Acentuei. Ímpar, terminou em R, ó. Foi acentuada. Ímpar, acentuei o I. Tórax, terminou em X, ó. Xzinho aqui, tá na regrinha. Então, vou acentuá-la obrigatoriamente. E aqui é o mesmo que acontece, né? Dócil, dóceis. Tá no singular, terminou em L, recebe a acentuação gráfica. Foi para o plural, recebeu a terminação, né? E S também vai receber a acentuação gráfica, ela não vai perder esse acento. Ó, dócil, dóceis, fóssil, fósseis, réptil, répteis, córtex, córtices, que é o plural. Aí, tórax, líquen, líquenes, ímpar, ímpares. Né? Essas palavras aqui, elas vão ser obrigatoriamente acentuadas quando seguirem essas regrinhas.
Em alguns casos, a grafia dessas palavras, elas mudam, né? Mudam a acentuação. Tem gramáticas que trazem femo com acento circunflexo, femo com o acento agudo, essas terminações aqui. Mas isso aqui não vem ao caso agora, a minha explicação, tá? Depois a gente entra nesses detalhes. E deixa eu colocar aqui mais claro ainda para vocês. E talvez essas regrinhas... Vocês estão conseguindo entender? Eu vou colocar de uma forma que vai ficar mais fácil ainda, para vocês entenderem aqui. Então, as palavras paroxítonos, elas... Oi? Eu estou conseguindo entender. As paroxítonas, elas vão ser acentuadas quando terminarem em I, seguido ou não do S, né? Exemplo, táxi, lápis. Outra regra, terminada em por exemplo, vocês estão conseguindo ver o slide, né? Fórum. Terminou em Agora não tá mais fórum, mostrando. acentua. Não tá mais mostrando? Não, parou agora. Deixa eu ver. Essa plataforma tem esse problema. A gente está apresentando, tem hora que eu fico falando sozinha. E aí, quando eu vou ver as gravações como que tá mostrando um slide amarelinho? Não. Tá? Não? Agora tá. Mas estava mostrando antes? Não, mas agora tá mostrando. Tá mostrando qual? O amarelo, paroxítonas. O slide amarelo? Aham. Ah, tá. Então agora voltou, né? É porque às vezes demora a aparecer para vocês. Então, ó, terminou em I, seguido não de S. Lembrando que é a sílaba penúltima. A paroxítona é a sílaba penúltima que é acentuada, tá? Quando a gente fala de penúltima sílaba, a gente chama de paroxítona. Quando a penúltima sílaba terminada em I, seguido ou não de S, táxis, lápis, acentua. Exemplo do fórum. Fórum, acentuei, né? Outro exemplo, uns. Terminou em uns. Olha aqui um exemplo que acentua obrigatoriamente. Álbuns. Eu acentuo. Você dividir a palavra, ó. Se você for fazer a divisão silábica, ó. Álbuns. Né? Essa seria a divisão silábica. Outra regrinha. Terminou em N ou terminou em NS. Terminou em N ou terminou em NS, a gente vai fazer o quê? Acentuar também. Exemplo. Pólen. Elétrons. Então, terminou nessas regrinhas aqui, a gente vai obrigatoriamente acentuá-las. Outra terminação. Terminou em L, por exemplo, automóvel. Acentuo. Terminou em R, também vou acentuar. Por que vocês não aprendem a usar essa acentuação? Porque quando eu faço aqui, ó, líder, não coloquei o acento. Mas quando eu dou o enter no meu computador, quando eu coloco aí no celular, ele automaticamente já aceita essa acentuação. Então acaba que a gente deixa de aprender, porque a gente deixa de ficar fazendo essas acentuações, né? Tem um lado ruim da tecnologia. O lado bom é que a gente provavelmente vai sempre acertar, né? Provavelmente, porque às vezes essas atualizações nem sempre acertam as palavras, né? Tem palavras que elas não seguem. Terminou em X. Por exemplo, tórax. Terminou em X, acentua. Terminou em PS. Bíceps. Também vou acentuar. Com I. Terminou em Opa, deixa eu ver como é que eu coloco esse acento aqui. Não estou conseguindo colocar o tio. Deixa eu lembrar. Consegui. Terminou em ans.
Por exemplo, ímã. Ímã. Ou ímã no plural, né? Ímãs. Vou acentuá-la obrigatoriamente. Ó, tá vendo que agora eu dei um enter e ele não reconheceu a acentuação? Então, olha, tem que ter cuidado com o corretor ortográfico, ó. Faltou o acento no meu i. Porque a regra diz que eu tenho que acentuar toda paroxítona terminada em ans. E terminada em ão também. Ão. Ou ãos. Eu tenho aqui órfão. Órfãos. Lembrando que o acento aqui é o agudo. O tio, ele não é considerado um acento, exatamente. Ele é considerado um... Eu esqueci a palavra que a gente chama ele. Ele é um símbolo gráfico nasalizador. Ele indica a nasalização da palavra. Mas ele não é exatamente um acento gráfico. Então, o nosso acento gráfico aqui na palavra órfão é aqui, ó. Or. No or. Esse é o nosso acento gráfico aqui, o agudo. Terminou em us. Us. A gente tem aqui a palavra vírus. Vírus, né? Vírus. Terminou em... E tem a questão do ditongo, né? Por exemplo, ditongos, eu vou colocar só o exemplo de ditongos, mas eu não vou explicar o que é o ditongo agora, não. Na verdade, vocês até lembram o que é quando vê a palavra. Carie. O que é o ditongo, ó? O ditongo, ó, duas palavrinhas, duas vogais juntas na mesma sílaba, ó. Então, carie. Terminou em ditongo, acentua obrigatoriamente. Outro exemplo de ditongo. Árduo. Então, paroxítona terminada em I, seguido não de S, uns, N, S, L, R, X, PS, ans, us, vai ser, e ditongos vai ser obrigatoriamente acentuados. Essa é a regrinha da nossa paroxítona. Agora, eita, já tá acabando a nossa aula, né? Esse horário passa tão rápido. Esse agora de 30 minutos é muito corrido. Ainda bem que a gente tem aula dupla, senão não ia dar tempo de eu explicar tudo que eu quero. É verdade. A acentuação das palavras proparoxítonas. Proparoxítonas é quando a gente tem a antepenúltima sílaba acentuada. A antepenúltima sílaba acentuada. Então, olha aqui. O que é a antepenúltima sílaba? Árabe, a gente tem A-ra-B. A-ra-B. Se a gente fosse dividir assim, né? Então, a gente tem 3 sílabas aí. A minha última sílaba é o B, a penúltima sílaba é o Ra, e a antepenúltima sílaba é o A. Então, toda vez que a minha antepenúltima sílaba for a mais forte, ela não vai ter... A única regra que ela vai ter é o quê? Que todas as proparoxítonas serão acentuadas. Toda vez que eu tiver um proparoxítona, toda vez que eu tiver a antepenúltima sílaba sendo a tônica, sendo a mais forte na hora da pronúncia, ela vai ser acentuada. Olha o exemplo. Árabe, cáustico, Cleópatra, esquálido, exército, hidráulico, líquido, míope, miope, que se divide, então ela é a antepenúltima, músico, plástico, prosélito, público, rústico, tétrico, último. Então, trouxe aqui várias proparoxítonas para vocês observarem que todas elas vão ser sempre acentuadas. Então, a gente retoma aqui o nosso exercício. Daqui a pouco eu vou retomar aqui. Não vai dar tempo de eu passar as mudanças da acentuação, mas vou voltar na nossa tela do nosso exercício para a gente fazer a correção. Chururu, né? E troca janela, e bota janela, e troca janela, né, gente? E troca link,
Gente, eu tô aqui perdida. Tem dia que eu tenho que botar 6 links por dia. Porque tem dia que eu tenho uma aula só por turma. Então eu tenho que postar a cada 30 minutos o link e mudar toda a minha tela aqui do computador. Então é tanta coisa que virou uma bagunça na minha cabeça. No sinal de vocês também deve ter virado, né? Porque toda hora vocês estão numa sala, cada 30 minutos vocês estão numa sala diferente. É verdade. Quando vocês entram na sala, às vezes a aula já acabou, né? Aham. Tá acontecendo muito isso. Então, olha aqui, botando o nosso exercício. Vocês copiaram aí no caderno e agora eu vou fazer a correção. Olha só. A palavra papéis, mundel, herói. Qual dessas opções aí que vocês marcaram? Conseguiram responder? 1, 2, 3, 4 ou 5? Chururu. Agora travou aqui. Mas travou a minha tela? Não, travou seu áudio só, eu não entendi o final. Qual foi a resposta da palavra papéis, mundel, herói? 1, 2, 3, 4 ou 5 que vocês marcaram? Eu marquei o 2. O 2, muito bem. Papéis, mundel, herói. A gente tem palavras que terminam em ditongos. El, oi. Ó, que resposta dada, hein? Uhum. Nem precisava pensar essa daqui. São oxítonas, olha aqui, porque a última sílaba é acentuada. Pés, oi. Então, a última sílaba é acentuada. Uhum. Público, astrônomo, décimos. Qual que é a resposta? 1, 2, 3, 4 ou 5? Essa daí eu não sabia, então eu coloquei o número 1. E depois da explicação, não conseguiu? Mais ou menos. Qual que é a sílaba acentuada aqui, ó? Público. A antepenúltima, ó. Co seria a minha última, bli seria a penúltima e pum seria a antepenúltima. A gente tem aqui as antepenúltimas sílabas sendo acentuadas. Toda vez que a gente tem as antepenúltimas sílabas sendo acentuadas, a gente vai lidar com o que a gente chama de proparoxítonas. Então, a gente tem aqui proparoxítonas. Ah, tá. Tá bom? Uhum. Corrigei. Tá. Cajá, cipó, pajé, você. Qual que seria a resposta? 3. Eu acho que é a 3. Olha só. Quando a gente fala de oxítonas terminada em O, A, E, O. O que é oxítona? Número. É a sílaba, a última sílaba acentuada. Ó. Cajá terminou em A, acentuei obrigatoriamente essa oxítona. Cipó terminou em O, acentuei obrigatoriamente essa oxítona. Uhum. Pajé, acentuei obrigatoriamente essa oxítona. E você terminou em E, acentuei obrigatoriamente essa oxítona, né? Então a gente tem oxítonas terminadas em A, E, O. Então aqui a gente tem o número 5. Heroína, saúde, atribuía, Bahia. O que a gente tem aí? Ó, heroína, saúde, atribuía, Bahia. Número 1, então, né? O 1, a gente tem hiato. O que é o hiato? A gente tem duas vogais que na hora de fazer a separação silábica elas vão ficar em sílabas diferentes, né? O hiato, eles se separam. E aí a gente tem a regrinha do hiato, que eu não coloquei aqui, mas olha só. Heroína, a sílaba mais forte, ó. Tá vendo? Saúde, atribuía, Bahia. A gente acentuou os hiatos. E a última, dólar, túnel, bênção, táxi. É só a gente lembrar do quê? Da regrinha. Terminou em R, terminou em L, em I, ão. A gente tem
paroxítono com terminação tônica. Então, a gente tem aqui a resposta 3. Vamos lá? Ver se a Primeira de gente... cada grupo de acordo com a razão do acento gráfico. Vamos ver? Uhum. Deixa eu ver se tem alguma... Aí, ó, acertamos, ó. 2, 4, 5, 1 e 3. Depois eu vou disponibilizar esse videozinho para vocês revisarem lá, porque ele é só de 3 minutinhos. Aí é bem rapidinho. E aí está o gabarito. Deixe um comentário dizendo como você se saiu. O nosso gabarito está aí. Muito difícil, galerinha. Não muito, só questão de... É porque vocês nunca mais estudaram na vida, né? Pelo jeito. Nunca mais estudaram acentuação, né? Uhum. Pois é. Então... A gente nunca mais fez redação também, né? Tipo, aí, meio ruim. Na verdade, vocês estão fazendo tudo... O problema é que vocês estão fazendo tudo dentro do Google Forms. Uhum. E aí acaba que ele faz essas acentuações. Eu até naquela atividade que eu passei sobre o anúncio publicitário, eu devolvi para vários alunos, eu fiz o comentário colocando os erros, né? Mas eu não sei se os alunos receberam essas correções. Eu não sei como é que está chegando para vocês os formulários. Deixa eu parar aqui essa gravação.